O segundo dia do Fórum Regional de Diversificação Econômica teve logo no início das palestras a presença do Roger Vieira, do Sebrae, falando sobre um caso, sobre o queijo, um case de sucesso. Ele é historiador e também trabalha pelo Sebrae. Exatamente. Conta pra gente um pouquinho desse case de sucesso que é inspirador. O bacana desse case de sucesso que nós trouxemos hoje para o Fórum, que é a inserção dos modos de fazer o queijo de Minas artesanal na lista representativa do Patrimônio da Humanidade, mostra como que Minas Gerais ela tem proeminência em políticas públicas que às vezes não são conhecidas pelo público. Esse elemento cultural foi o primeiro elemento da cultura alimentar brasileira a ser inscrito na lista da Unesco. Isso dá uma representatividade para o nosso estado, para a nossa cultura no cenário internacional, que é gigantesco. Traz oportunidades de desenvolvimento para os territórios. São 105 municípios que detêm esse saber de fazer o queijo de Minas artesanal. Há mais de 20 anos desenvolvidos aí por ações de salvaguardas feitas por diversas instituições, e mostra como é que nós conseguimos um pequeno prazo de tempo, aí vamos pensar 8, 9 meses, construir uma candidatura robusta a partir do trabalho de diversas instituições que vieram antes de nós. Então a gente considera que foi um case de sucesso porque pelo prazo e pela representatividade que trouxe para o Estado, lançou Minas para uma nova dimensão, que é do patrimônio internacional. E é o primeiro elemento da nossa cultura alimentar e o primeiro elemento da cultura imaterial de Minas Gerais, modo de fazer o queijo de Minas artesanal na lista da Unesco. E vamos lá, o queijo que é muito conhecido de Minas Gerais, a pessoa chega a uma cidade mineira, se hospeda no hotel, quer comer um queijinho no café, acompanhado daquele cafezinho. Ele é também agora de visitação da fabricação dele por conta disso? Depois que nós conseguimos posicionar esse elemento cultural no cenário internacional por meio da Unesco, nós tivemos diversas possibilidades de estruturar rotas turísticas e ações promocionais de festivais gastronômicos e culinários a partir desse elemento. Lembrando que o nosso trabalho foi feito a partir do queijo de Minas artesanal como um elemento símbolo da cozinha mineira. Então, com certeza, é o nosso cartão de visita. Todo mundo, quando conhece um mineiro, fala, traz um queijo para mim. E ter esse elemento, né, como símbolo do Estado, representando a nossa cozinha mineira, cachaça, os doces, as geleias, todos aqueles itens que são muito característicos dos nossos territórios, faz com que Minas Gerais seja lembrado. Então, Minas Gerais vai ser sempre lembrada como a instância de uma unidade federativa referência na sua gastronomia. E como é falar de diversificação econômica, trazendo um case de sucesso como esse, o que representa? Pensar que a nossa identidade, ela realmente é um ativo muito importante. Em tempos de globalização, em tempos de necessária diversidade econômica, voltar às nossas origens, voltar àquilo que é original da nossa história e reconhecer esses valores, esses saberes que historicamente vão se perdendo, às vezes porque nós vamos nos atualizando em outras culturas e outras identidades que não são as nossas históricas. Reconhecer isso internacionalmente faz com que as identidades locais, os territórios, sejam mais valorizados. E as pessoas pensem, eu tenho um saber muito diferenciado que pode sim ser o meu motivo de existência a partir da minha prática econômica. Então, pensar uma diversificação econômica a partir da cultura, a partir do patrimônio cultural, é inovador. Porque a gente sempre pensa a inovação a partir do produto. Nós estamos pensando a partir de um saber, de uma cultura imaterial. Isso sim é inovação. Interessante falar de negócios, né? Vamos supor aqui, tem uma cidade mineradora, que é um dos temas aqui, que busca uma diversificação econômica, que muitas das vezes a principal fonte de renda é a mineração. Se o minério acabar, a cidade corre um sério risco de virar uma cidade deserta. Sim. Aí você tem um empresário, tem um turismo de negócio, a pessoa fica hospedada num hotel e lá naquele cafezinho ele conhece aquele queijo Minas. Ou seja, né, ali já está havendo uma diversificação econômica, já está inserindo esse produto para iniciar todo esse processo. Opa, gostei desse queijo. Onde que eu compro para levar para alguém? Quando você visita os territórios que produzem queijo de Minas artesanal, Minas Gerais é famoso por seus causos, né? Então você chega no local, a pessoa vai contar como aquele queijo é produzido, quem da família produz, desde quando produz. A gente não produz só queijo, a gente produz também o doce, produz uma cachaça. Experimenta isso aqui, olha que bacana, isso aqui é a receita da minha família. Receita dos meus pais, receita dos meus avós. Isso gera uma sociabilidade que é muito afetiva e faz com que as pessoas tenham interesse de visitar, porque as pessoas visitam os territórios por experiência. A gente quer ter uma experiência real de identificação cultural nesses novos territórios. E é um saber que as pessoas passam em família, né? Você não precisa de uma instituição técnica para ter uma formação sobre... São saberes que você passa entre as famílias e isso constitui laços que são muito importantes de serem mantidos. É diversificação econômica, mas é desenvolvimento social e sustentável, principalmente. E aí gera
uma série de fatores, né? N possibilidades de negócios, em especial nesse universo que a gente fala da economia criativa, a partir de um elemento que representa um território, que representa oportunidades de saberes que são aí democratizados, que são repassados e que gera toda uma cadeia produtiva. Tô vendo que você está aí vibrando com esse assunto e que gera uma memória afetiva também, né? Eu acho que o patrimônio imaterial que eu tenho de mais rico é quando ele passa a identificar a identidade do território. As pessoas começam a ter sentido na sua existência, sentido no seu dia a dia, e isso faz com que você tenha uma saúde social, saúde ambiental, uma saúde mental que até então passa a ser algo desejado hoje em dia. As pessoas querem ter um motivo para cortar todos os dias que não seja pagar conta. Então, quando você tem uma identidade, você tem um sentido, você tem uma história, você tem um valor que é compartilhado na comunidade, isso é uma coisa que a gente tem, vamos dizer, naturalmente, historicamente, e que vários outros territórios buscam desesperadamente um sentido, um valor, uma identidade, uma história, uma narrativa para a sua existência. Minas Gerais tem isso e é por isso que eu fico muito empolgado nesse tema, né? Porque o patrimônio imaterial em Minas Gerais, hoje, nos posiciona como a unidade federativa que, diante da Unesco, tem a maior quantidade de bens reconhecidos. E aí, vai um queijinho?